Obrigado, eminente relator, e passo, então, a palavra para a sustentação oral pelos agravantes do doutor Jorge Inácio, pelo tempo regimental. Doutor Jorge Inácio, bom dia e bom trabalho. Na pessoa de quem saúdo todos os integrantes desta corte, saúdo de forma especial o eminente relator Romeu Araújo, dizendo que é uma renovada satisfação saudar pela primeira vez Vossa Excelência, agora na elevada condição de presidente deste tribunal, da Colenda Corte de Justiça do meu estado, onde milito há cerca de 25 anos e que sinto orgulho das sábias decisões aqui proferidas. Digno procurador de justiça, colegas advogados, advogadas, serventuários, o bem lançado relatório do eminente relator Romeu Araújo, a rigor, senhor presidente, dispensaria a sustentação oral. Mas quero apenas aqui destacar alguns aspectos que me parecem essenciais para a apreciação deste recurso. Mas começo com os olhos voltados para as Sagradas Escrituras, porque não pode haver justiça onde não haja a presença de Deus. E Deus, que tudo sabe e tudo pode, antes de proferir sua sentença contra Caim, que acabava de derramar o sangue do seu irmão, quis ouvir Caim, como narram as Sagradas Escrituras. Com este exemplo, Deus deu aos homens a indicação irremovível de que o direito de defesa é entre todos o mais sagrado e inviolável. Tudo às claras, na luz solar do equinócio da primavera que nos ilumina, ouvindo-se todas as partes. E é disso que trata o presente agravo regimental, que visa garantir o direito dos recorrentes de serem ouvidos, de garantir o direito de defesa e o contraditório através do mandado de segurança, cuja petição inicial foi indeferida e cassada liminarmente, que tinha anteriormente concedida. Vejamos os fundamentos. Diz a decisão guerreada que o pedido de ingresso dos impetrantes no polo passivo da ação originária, na condição de litisconsorte necessário, teria sido indeferido pela decisão saneadora de ordem 41 do processo principal e que eles não teriam recorrido, o que demonstraria a inadequação do mandado de segurança como sucedâneo recursal. É preciso dizer que os recorrentes nunca tiveram nenhum pedido indeferido naquele processo. E não tiveram porque nunca integraram aquela lide. Nunca foram chamados, como deveriam ser, para postular ou integrar o polo passivo daquela ação originária. Portanto, os recorrentes Valdeir Ribeiro, Marciane Santo e Marcel Oati nunca estiveram legitimados a recorrer, porque jamais foram citados ou praticaram qualquer ato naquela ação originária. Por isso, buscam a proteção mandamental na condição de terceiros prejudicados. Por fidelidade aos fatos, o único dirigente que tentou integrar espontaneamente aquela lide foi o doutor Iraçu Colares, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Tentou, é verdade, mas teve seu pedido indeferido pelo juízo de primeiro grau e ainda foi acusado de abuso de direito de defesa por ter tentado participar daquela lide. Está lá, no mandado de segurança, no evento 157 da ação principal. Esse deve ter sido o motivo do equívoco. Mas o doutor Iraçu não mais integra o mandado de segurança e, consequentemente, não integra mais o presente recurso. Quanto ao argumento de que o SEBRAE, pessoa jurídica, já estaria realizando a defesa da eleição naquele processo, também merece ser esclarecido. Como se sabe, excelências, não existe relação de subordinação entre os litisconsortes, porque havendo dois ou mais autores, mais de um réu, cada um deles é isoladamente uma parte em relação aos outros, e não litisconsorte e sua parte. Por se tratar de litisconsorte passivo necessário, é indispensável a integração do polo da demanda por todos os sujeitos legitimados por questão de legitimação ad causam. No caso dos autos, temos litisconsorte passivo necessário,
Porém, os autores da ação principal não cuidaram de promover a citação daqueles que deveriam figurar como litisconsorte no caso, os recorrentes. Daí que aquele processo, excelências, deveria ter sido extinto sem resolução de mérito, como determina o parágrafo único do 115 do CPC. Portanto, o fato do SEBRAE, pessoa jurídica, ser réu isolado naquela ação principal não supre a participação dos outros litisconsortes data vênia. Vejam, excelências, a ação principal tem por objetivo a nulidade da eleição para a direção do SEBRAE. Portanto, os membros da chapa eleita, ora recorrentes, são diretamente interessados na defesa da validade daquela eleição, em face dos evidentes prejuízos a que serão submetidos em caso da procedência do pedido. Como se sabe, excepcionalmente a doutrina e a jurisprudência admitem-se a impetração do mandado de segurança contra ato judicial por terceiro prejudicado por decisão judicial. E é exatamente esse o caso dos autos. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido. Diz a ministra em seu voto no recurso: esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de admitir a impetração de mandado de segurança por terceiro prejudicado por decisão judicial proferida em processo do qual não foi parte para o exercício da defesa de seu direito violado. Prossegue a ministra. Ademais, de acordo com o entendimento cristalizado na súmula 202 do STJ, a impetração da segurança por terceiro contra ato judicial sequer pode ser condicionada à interposição de prévio recurso. E digo eu agora, excelências, é exatamente esse o caso sob julgamento. Excelências, a controvérsia aqui apreciada cinge-se tão somente ao cabimento da ação mandamental. Vale destacar que a regra do 506 do CPC é expressa em estabelecer que as decisões judiciais não podem beneficiar e nem prejudicar terceiros estranhos à lide, como no caso dos recorrentes que, repito, não foram chamados como deveriam para integrar aquele processo principal. Assim, excelências, em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, a hipótese dos autos data vênia atrai a necessidade de adoção do mesmo proceder a fim de garantir aos recorrentes o direito constitucional de ampla defesa e contraditório a ser exercido mediante a participação ativa naquela ação principal. Por derradeiro, cito o precedente dessa egrégia sessão, ao admitir o mandado de segurança 2960 de 2019, de relatoria do eminente desembargador Agostinho Silvério, publicado no DJE 32, de 25 de fevereiro de 2021. Assim, excelências, já caminhando para o final, referindo-se ao contraditório ou referindo-se à resposta que figura no processo, lembro agora da ontológica carta do padre Antônio Vieira, dirigido à nobreza de Portugal, quando escreveu, abro aspas, é coisa tão natural o responder, que até os penhascos duros respondem e para aquelas vozes têm ecos. Pelo contrário, é tão grande violência não responder, que aos que nasceram mudos, fez a natureza também surdos, porque se ouvissem e não pudessem responder, rebentariam de dor. E os impetrantes até hoje não puderam responder naquela ação que os condenou. E encerro pedindo a vossas excelências que reconheçam nesse caso excepcional o cabimento do mandado de segurança impetrado pelos recorrentes, terceiros prejudicados por decisão judicial e o consequente restabelecimento liminar anteriormente concedida como medida de justiça. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jorge Anais. Como se manifesta a Procuradoria de Justiça, doutor Joel? Bom dia. Eu estava aqui verificando no andamento dos autos e a petição inicial ela foi indeferida e o processo nem chegou a essa fase de manifestação do Ministério Público. Mas, para que o processo
seja célere. Eu ouvi aí atentamente as manifestações do doutor Anais, e também eu tenho entendimento de que, em nome da ampla defesa, do contraditório, que seja concedido, seja acatado, deferido o recurso interno, para que o mandado de segurança tenha o seu trâmite normal e venha a ser apreciado. Então, é como me manifesto. Parecer é presente nos autos, naturalmente eu justifico em razão de que é uma decisão terminativa MS, então cabe naturalmente a manifestação ministerial. Senhor relator, prossiga. Senhor presidente, com a devida vênia, entendo não ser o caso de colheita de manifestação do Ministério Público, na medida em que estamos diante não do julgamento do mandado de segurança em si, apenas e tão somente de um agravo interno em mandado de segurança. É uma decisão terminativa, senhor relator. Vossa Excelência me permite, eu já estou votando. Pois não. Vossa Excelência me deu a palavra, já estou. Isso aí eu faço questão que faça parte integrante do meu voto. Ok. Obrigado, senhor presidente. De sorte é que a ausência de previsão regimental para a manifestação da Procuradoria em sede de agravo interno, vejo a manifestação de Sua Excelência, o doutor procurador, doutor Joel, como uma importante, mas apenas com uma colaboração para com a Justiça, sem força de parecer por parte do Ministério Público, já que este mandado de segurança, como bem salientado pelo ilustre advogado Jorge Anais, a quem abro um parêntese para dizer que muitas vezes 15 minutos de sustentação oral torna-se desnecessário, mas Vossa Excelência, toda vez que assume a tribuna, deveria ter o tempo em dobro, não só pela elegância e cortesia como trata essa corte, mas pela forma técnica como sempre desenvolveu a advocacia ao longo desses 25 anos mencionados por Vossa Excelência. Sempre é um prazer ouvi-lo, com a certeza de que suas palavras não perdem eco. Muito pelo contrário, soam de forma objetiva na mente de cada julgador desta corte.